Uma ótima noite para todos nós, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo essa casa que nos abre a porta para todos os domingos às 18 horas estarmos aqui falando de amor, de paz, de espiritualidade, do Evangelho da Boa Nova, fazendo o Evangelho no ar. Pedimos a todos então que preparem o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva, copinho com água e o mais importante, família reunida para a gente fazer o nosso Evangelho. O nosso convidado hoje, Dr. Márcio Marinho, que a gente já conhece de muitas datas, já ajudava a gente nesse trabalho com a Rádio Cidadania e hoje está aqui começando um novo trabalho. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite, Totti. Te agradeço muito a sua colaboração, o seu carinho e esse seu envolvimento com essa doutrina, com esse trabalho maravilhoso. Eu que agradeço poder estar nesse ar com vocês, no ar do Evangelho. Muito obrigado. O tema hoje, nós estamos iniciando setembro, dia 2 de setembro hoje, estamos muito focados no Evangelho, no Setembro Amarelo, né, divulgando, falando. Nós vamos falar sobre tabagismo e vamos dar uma pincelada em outras formas também do suicídio indireto, o suicídio inconsciente. Nosso irmão é especialista no tema e veio nos trazer a visão espírita. Como que é isso? Como a gente pode prevenir? Como é que pode ajudar? Como é que a gente pode, detectar isso aí, ok? Podem fazer as suas perguntas, façam suas perguntas, a gente agradece a colaboração, a participação, divulguem pra gente, compartilhe pra gente, por favor, compartilhe. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais divulgada a doutrina, mais almas, mais vidas estaremos acolhendo, ok? Então a gente sempre pede ao nosso convidado fazer a gentileza de ler a página pra gente do livrinho Fonte Viva e fazer o comentário, por favor. A página do Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, é modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis à determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quando antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante.
Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Eu vou tirar dessa página muito bonita do Fonte Viva a seguinte frase, dá um realce para ela. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. E aqui nós estamos falando de reforma íntima, de renovação íntima, nós estamos falando de crescimento espiritual. Nós estamos sendo exortados pela espiritualidade a investir no conhecimento de nós mesmos, que nós chamamos de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, o que é mais importante fazer é nós aprendermos ao que nós chamamos de a linguagem dos sentimentos. Nós estamos identificados com a linguagem da mente, com a linguagem do ego, com a linguagem da personalidade. Tanto que nós chegamos ao absurdo de achar que nós somos o que pensamos. É evidente que filósofos e cientistas que forçaram a própria ciência esse jargão. Mas hoje nós sabemos, e a espiritualidade afirma isso com muita propriedade, que nós não somos o que pensamos, e sim somos o que sentimos. E quem sente é a alma. E se nós não entrarmos em contato, se nós não conhecermos, não ficarmos próximos, não aprendermos essa linguagem da alma, que são os sentimentos, nós não avançamos na senda da evolução, do autoconhecimento, do aperfeiçoamento espiritual. E aí a lição nos exorta, nos ratifica a importância do autoconhecimento, falando do modo de sentir. É o modo de sentir que deriva todo o processo do comportamento humano. Nós sentimos, esses sentimentos se transformam em pensamentos, esses pensamentos se transformam em palavras, essas palavras se transformam em atitudes. E aí estão as nossas ações partindo lá do íntimo do nosso ser, ou melhor, da nossa alma, sob forma de sentimentos. Daí a importância de nós aprendermos a conhecê-los, nós aprendermos a lidar com os mesmos, nós aprendermos a reformá-los, nós aprendermos a educá-los, nós aprendermos a compartilhá-los dentro de um nível de qualidade espiritual para a qual nós estamos sendo convidados há milênios, e Cristo vem nos reforçar esse grande convite. Obrigado. Capítulo 5 do Evangelho, nós estamos aqui nas provas voluntárias, o verdadeiro silício, no item 30. Aí, semana que vem, nós terminamos esse capítulo, são 31 itenzinhos. Vamos lá, o 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? Desde que não haja a intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, mesmo que se tenha certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que está na boca de um canhão? Ela pode, muitas vezes, querer levar a provação, a prova de resignação, até seu derradeiro limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís. Primeiro é interessante, nós estamos lendo por sequência e veio no mês de setembro falar do suicídio. Semana passada, a mesma coisa. E a gente vê tantos casos, tá na sua área médica, de pessoas não acreditar mais, de não tem mais jeito, de repente floresce, brota para a vida de novo, Deus é acima de tudo, Deus sempre tem que ter essa esperança, essa confiança em Deus, que tudo pode florir, mudar, aquele que você pensa, não tem mais jeito, tem jeito.
tem jeito. Só ter paciência, confiar, que, como falou, pode salvar, está na boca de um canhão ali, mas não morre, não desencarna, né, não sofre nada. Mais crença, mais confiança em Deus, que tudo dá jeito. Na hora da gente fazer a nossa vibração, a nossa prece, nós vamos focar bastante hoje nos nossos irmãos suicidas. Vamos clamar, vamos pedir a todos que a gente faça essa união de pensamentos, né, que o planeta todo se engaje nessa campanha de orar pelos nossos irmãos, orar por esses que pensam no suicídio, que já não veem mais esperança na vida, que a gente possa envolvê-los com muita luz e com muita esperança. Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos primeiro mentalizar o nosso lar, cada canto, cada cômodo de nossa casa, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que se faça presente em nosso lar. Vamos mentalizar os familiares, pedindo a Deus que os envolva com a tua bondade, com o teu amor, com a tua misericórdia. Vamos mentalizar os vizinhos, seus lares, seus familiares. Vamos pedir aos governantes, vamos pedir a esses próximos, né, que estarão governando, estarão assumindo os cargos políticos, que sejam parados pela espiritualidade amiga para que a gente possa ter dignidade, ter um mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio, com mesa, né, farta para todos, dignidade, luz, educação, saúde, tudo que há de básico para a humanidade. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, nas cavernas, nos abismos, aos suicidas, irmãos que já perderam a esperança, irmãos que pensam no suicídio, que Maria e Celina estejam nesse momento envolvendo a todos com seu amor, com a tua bondade, levando luz a essas regiões onde a dor impera, onde os gritos, os gemidos, o sofrimento impera. Que a nossa prece, essas vibrações cheguem nesses lugares, levando um pouco de luz e de esperança. Vamos pedir que abençoe essa casa, os trabalhadores, abençoe esse nosso propósito, os nossos trabalhos, a nossa dedicação de levar o Evangelho, a Boa Nova a todos os cantos, e pedir que o Pai nos dê força e coragem para a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Francisco. Mandar um abraço aqui. Maírce Breves, sempre ligada. Maria Aparecida Messias, Marli Cruz, Signos Ferrari, Natália Cesano, Inês Cristina, lá de Natal, está virando nossa ouvinte. Obrigado, Inês, está sempre com a gente também. Maria do Carmo Rondinelli, Hermínia da Silva Costa, Marcinho Ribeiro, Marcinho também está sempre ligado. Marcelo Silva está fazendo falta aqui, Marcelo vinha sempre. Edileno, Nicolino, a nossa irmã aqui presente, obrigado a todos vocês. Então vamos focar, né, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, falar de amor, falar de coisas boas, falando que, né, nosso irmão, Dr. Márcio Marinho, é especialista e vai nos abordar, vai nos trazer um pouco dessa questão do tabagismo, vai pincelar um pouco das outras formas também de dependências que levam ao suicídio. Mais uma vez, boa noite, fique à vontade. Boa noite, Toti, boa noite a todos os presentes e os aparentemente ausentes também. Boa noite aos internautas que estão nos dando o prazer indireto e, por que não direto, dessa companhia nesse momento. E ao se falar de suicídio, é importante a gente lembrar algo que, já que estamos fazendo um evangelho no ar, lembrar de uma proposta do evangelho para com essa situação, que é por meio de uma coisa chamada misericórdia. A misericórdia talvez
faça-nos entender que aquele que suicida não quer colocar fim à vida, ele quer colocar fim à dor, ao sofrimento. E às vezes, aos olhos de quem está no entorno, esse colocar o fim à dor e ao sofrimento passa a ser considerado algo como sendo da ordem do fracasso moral, da incompetência, da falta de coragem, da falta de determinação, quando na realidade nós podemos estar diante de um grande sofrimento. O que nós estamos querendo nessa noite pontuar é que, a pedido inclusive da direção do programa, determinadas formas de suicídio não são por meio daquelas formas convencionais, que é enforcamento, envenenamento, etc. e tantas outras. Mas existem formas menos óbvias de suicídio, e aí dentro dessas formas menos óbvias, nós temos que lembrar daquelas que são de forma inconsciente, o que o Totti chama de indireta. As pessoas nem sabem que estão cometendo um suicídio, não por meio de um ato no aqui e agora, algo que seja urgente, mas algo que está em processo, algo que é lento. E aí nós temos esse terreno das dependências para ilustrar formas de suicídio de forma indireta, de forma inconsciente, de forma não desejada. E aí nós vamos dar, com licença da direção, uma ênfase especial a uma das principais dependências, uma das mais difíceis de serem tratadas e uma que é epidêmica a nível mundial. Nós estamos falando do tabagismo, que é a dependência pelo tabaco que está presente no vulgo cigarro. É uma dependência, é uma doença, e aí eu friso a palavra doença porque não é um ato ligado a um conceito moral, e sim a um conceito científico de dependência química. E no mundo, essa doença é responsável pela morte de 1,3 milhões de pessoas anualmente. No Brasil, mais de 300 mil pessoas morrem por essa doença anualmente, não é pelo fato de fumarem, mas sim em decorrência das doenças relacionadas a essa doença, que nós chamamos então de doenças tabaco relacionadas. E aqui, por exemplo, nós vamos citar o infarto do miocárdio, o enfisema, a asma brônquica, entre outras. Não podemos inocentar essa fumacinha branca que parece tão inocente, mas que tem na sua composição mais de 4.000 substâncias tóxicas, dentre as quais 43 cancerígenas. Não há nenhum nível de segurança para o ato de fumar. Então, por que nós vamos incentivar essa prática? Assim sendo, se ela é responsável por 46 doenças ditas tabaco relacionadas, consequentes, portanto, a essa prática de fumar, que é a doença. Se isso, de uma forma ou de outra, coloca o risco de morte, ou seja, traz a possibilidade de morte, iminente ou não, há que considerar que essa doença está relacionada à morte. E se é uma coisa que a própria pessoa provoca, nós temos que lembrar que quando a gente provoca a própria morte, nós estamos entrando no conceito do que vem a ser suicídio. Então aí nós colocamos o tabagismo como uma doença que pode levar à morte, e é uma doença cuja morte é provocada pela própria pessoa, porque geralmente ninguém obriga a outra a fumar, a não ser a própria droga, porque na fumaça do cigarro, uma dessas mais de 4.000 substâncias tóxicas
é uma substância chamada nicotina responsável pela dependência. A pessoa, com o uso, vai desenvolver um processo neuroquímico de dependência e aí aquela coisa que aparentemente era inofensiva, dessa coisa ela pode ficar dependente, mal comparando ou não tão mal comparando assim, que em determinados momentos, sem aquela droga, e nicotina é droga, é bom que se diga, ela pode correr o risco, ela tem a sensação como se fosse faltar ar, como se fosse morrer, e aí ela tem uma necessidade quase que vital de consumir a referida substância. Eu queria fazer apenas uma introdução ao tabagismo. Nós estamos aqui para falar especificamente de tabagismo. E aí eu gostaria de buscar na literatura espírita, oficial ou não, informações no sentido de trazerem esclarecimentos acerca do tabagismo sob uma ótica da doutrina espírita ou no sentido mais amplo, no sentido espiritual. E eu trouxe então algumas informações vindas dessas fontes aqui já citadas. Eu queria lembrar que uma delas diz que os efeitos nocivos do fumo ultrapassam os níveis puramente físicos, atingindo o perispírito. O perispírito fica impregnado e saturado de partículas semimateriais nocivas, principalmente na região do aparelho respiratório, que absorvem a vitalidade, prejudicando a normalidade do fluxo das energias espirituais sustentadoras. Ou seja, o efeito das substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro não ficam restritas apenas ao nível orgânico, e sim também ao nível sutil. O perispírito recebe essa influência e ele fica saturado de partículas semimateriais. Imagine o perispírito saturado de substâncias semimateriais, não é? E em função do tabagismo ter como órgão-alvo primeiro o sistema respiratório, esse sistema a nível perispiritual também vai ser o sistema mais acometido a nível fluídico. Próximo, por favor. O fumo também amortece as vibrações mais delicadas, bloqueando-as, tornando o homem, até certo ponto, insensível aos envolvimentos de entidades espirituais amigas e protetoras. Aí nós estamos entrando numa questão de sintonia, ou seja, de um refinamento vibratório muito maior. Nós estamos falando de que o fumo afeta o padrão vibratório. E se nós falarmos em padrão vibratório, nós temos que lembrar da sintonia desse padrão vibratório, que pode ser feita tanto pelo aspecto positivo quanto pelo aspecto negativo. No aspecto negativo, nós podemos nos afinizar com padrões vibratórios inferiores, ou seja, vamos, entre aspas, falar das entidades inferiores, e no padrão positivo com as vibrações superiores, vindo, por exemplo, das entidades, vamos dizer assim, esclarecidas, iluminadas, superiores. Então, o tabagismo, ele compromete essa sintonia com o padrão superior de vibração. Então, não só um comprometimento do corpo perispiritual, agora também afeta a sintonia em relação ao padrão vibratório e não fica por aí. Próximo, por favor. O desejo de fumar, que se situa no corpo astral, permanece após o desencarne. Interessante. E, como o perispírito é muito mais sensível do que o corpo físico, isso se torna desastroso, pois a necessidade de fumar é enormemente ampliada, levando ao desespero ou desequilíbrio, provocando uma espécie de paralisia e insensibilidade aos trabalhos dos socorristas por algum tempo.
como se permanecesse em estado de inconsciência e incomunicabilidade, ficando o desencarnado em prejuízo no recebimento de auxílio espiritual e preso à crosta terrestre. Nós sabemos que a morte não põe fim a esse sofrimento que o suicida quer colocar fim. E nesse caso, por exemplo, quando a pessoa desencarna nessa prática de desenvolvimento da doença tabagismo, ou seja, fumando, falando em termos simples, ela corre o risco, né, de levar esse sofrimento, segundo informações, né, do plano espiritual, para o plano espiritual. Portanto, quanto ao desejo de fumar, que nós podemos falar que é um desejo da ordem da compulsão, ou seja, aquela vontade exagerada que parece que se eu não fizer algo eu vou ter a sensação de morte, ou é a própria sensação de morte, daí o uso imediato daquela substância. Quando a pessoa desencarna, esse desejo não fica no plano espiritual, ele acompanha esse espírito no plano espiritual e ele vai se intensificar. E se intensifica a tal ponto, como a informação que nós acabamos de colocar, vindo da espiritualidade, que compromete o serviço de socorro, de apoio por meio dos socorristas espirituais, porque meio que causa um bloqueio de recepção, impedindo que essa pessoa, esse espírito, no caso, seja alvo de uma atenção do ponto de vista espiritual. Próximo, por favor. O desejo de fumar no espírito faz com que ele sintonize com pessoas com predisposição de fumar ou fumantes para, como vampiros, usufruírem as mesmas inalações inebriantes. Como entidades espirituais, agem hipnoticamente no campo da imaginação, transmitindo as ondas magnéticas envolventes das sensações e desejos de que juntos se alimentam. Através de processos de simbiose em níveis vibratórios, o fumante pode colher em seu prejuízo as impregnações daqueles que podem deixá-lo infeliz, triste, grosseiro, preso à vontade de entidades inferiores, sem domínio e a consciência dos seus verdadeiros desejos. Aí ainda, voltando à questão da sintonia vibratória, uma pessoa, um ser, um espírito no plano espiritual que desencarnou com essa situação em curso de tabagista, ele, além do desejo, além do comprometimento perispiritual, ele também pode correr o risco de iniciar um processo obsessivo. No sentido de que ele pode atrair vibratoriamente outros espíritos com aquela mesma necessidade, com aquele mesmo padrão vibratório, o padrão vibratório do desejo intenso, da compulsão, como ele também pode procurar vibrações afins. Então, ele pode procurar, por esse mecanismo da sintonia vibratória, vibrações afins, ou seja, ele entrar em sintonia com um encarnado que esteja também naquele padrão. E tal essa necessidade que ele vai buscar saciar esse desejo, essa compulsão de fumar, vampirizando a fumaça dos cigarros de quem está no plano espiritual. Deixa eu fazer umas introduções, por favor. Pois não? Primeiro, a nossa irmã está aqui, preciso de vocês. A gente vai ficar na vibração, aí tá, fica tranquila, força, firme, não desista, tá? A gente vai orar muito, fica tranquila. A Maíse Breves com depoimento. Meu pai foi vítima do tabagismo, morreu aos 52, de efizema pulmonar. Fumava desde os 12. Nós filhos nunca fumamos. É mais um depoimento dela, né? A Inês falou que ela já foi respondida pelas suas palavras, ela agradece, já foi respondida. Agradeceu o Elber Carvalho, a Bia Montello, Davi Walterman, alguma coisa assim. Rosemary Inácio. Muito difícil deixar esse vício, por causa das entidades, nossos irmãos, né? Cláudia Grinze, triste realidade. Conseguir parar
espero que amenize minha luta lá em cima. Então, eu queria colocar também do filme Ghost, né? Que ele tá ali perto do metrô ali, e ele consegue, com a força mental, quebrar o vidro do metrô, aí cai, né, um cigarro, uma coisa assim, ele fala assim, daria tudo para poder fumar. Aí ele fala, poxa, mas ele conseguiu quebrar o vidro com o poder mental. Sabe que ele precisa de um corpo humano, ele precisa de um organismo, uma pessoa, um ser encarnado para fumar. Então, daí que vem essa influência que você colocou, deles ficarem e obrigar você a fumar e não largar o vício. Então, é muito difícil, como ela coloca, é muito difícil. Sim. Eu concordo plenamente com você que é difícil, mas não é impossível. Isto. E não só a questão do tabagismo, mas quaisquer outras dependências. Eu reconheço essa dificuldade. Mas também sou testemunho, há 34 anos que eu trabalho praticamente com esse espectro de doenças, que não é impossível, não é? O tratamento, por exemplo. A despeito de qualquer métodos, para qualquer dependência, o substrato maior, ou seja, o veículo maior para a recuperação dessas doenças, porque as dependências são doenças que ainda não têm um projeto de cura e sim um projeto de recuperação, ainda é a vontade. O concurso da vontade, é o ato da vontade o principal medicamento. No próprio tabagismo, hoje nós temos medicações eficazes que complementam o tratamento, são importantes durante o período da síndrome de abstinência para aliviar essa mesma síndrome, mas não existe aquele medicamento que supere, que ultrapasse em importância o exercício da vontade da pessoa para se recuperar dessa ou de qualquer outra dependência. E dando continuidade à abordagem espírita e espiritual do tabagismo, eu queria colocar um outro slide, você me faz gentileza? O fumante transfere de uma vida para outra certos reflexos ou impregnações magnéticas que o perispírito contém devido às imantações recebidas do seu corpo físico e do campo mental que lhes são específicas. As predisposições e as tendências são transportadas para a nova vida, que é uma oportunidade de libertação do vício do passado, mas nem sempre vitoriosa. O Espiritismo aceita um componente reencarnatório na predisposição aos vícios, o que hoje a ciência já começa a comprovar com estudos que mostram que alguns genes podem estar relacionados com predisposição para o fumo. Não só o tabagismo, outras dependências também há evidências científicas de haver uma predisposição genética, o que, a nível espiritual, fala a favor de uma predisposição antes mesmo, né, da encarnação, ou seja, vinha por meio de uma codificação genética essa predisposição. E é bom frisar a palavra predisposição porque não existe uma lei que faça com que a pessoa com predisposição desenvolva a doença. É predisposição. Aí chegando na encarnação, com a predisposição, mais outras características da própria pessoa, encontrando um meio facilitador, encontrando uma substância com fácil acesso, esse fenômeno da dependência pode ocorrer com maior facilidade. Então é muito perigoso, a gente vê muito nas festas, papai, a mamãe coloca a criança no colo, bebe aqui um pouquinho com o papai, molha só a boquinha no copinho de cerveja. Se nasceu com predisposição... Dá um outro programa falar sobre educação. A finalidade de um pai, de uma mãe, é, acima de tudo e principalmente, educar. E o que é o educar? De uma certa forma, nós podemos simplificar nesse processo tão amplo, tão profundo, tão complexo que é a educação, resumir a educação na seguinte fórmula. Educar é promover a ética neste ser espiritual, anímico, mental, físico, que é este olo humano. E educar nessa síntese, nessa equação de uma forma tão simplificada, ou seja, a ética, o que é ética? É lei mais amor. Quando nós falamos em lei, nós falamos em limites. O que seria de nós, enquanto sociedade, sem limites? Cada um fazendo aquilo que gostaria de fazer. Caos. Caos.
E é preciso, nesse estado evolutivo, ter certos princípios de ordem. E um princípio de ordem é uma coisa que nós chamamos de lei. Há que se criticar determinadas leis é uma outra questão, mas a lei, o limite é importante. Se essa criança, desde cedo, para ela não é colocado o limite, olha, essa tal coisa faz mal, pelo contrário, há um incentivo, esse é um processo que vai na contramão da proposta da educação. E a responsabilidade desses pais é o desenvolvimento da ética. Ou seja, o espelho, o exemplo de casa, o pai que bebe, o pai que fuma, a mãe, não conta, a doutrina espírita não proíbe nada, né, mas o pai em casa com mãe, aí fica difícil, fica muito difícil. Eu não acho que o exemplo é importante, não. Eu acho muito mais. O exemplo, para mim, não é a melhor forma de convencer, é a única. Bacana. E pai e mãe, professores e, por extensão, tantas outras categorias, são modelos de comportamento. A Rosemar Inácio, um abraço. Rosane Borges, Cláudia Grinze, um abraço. A ouvinte coloca o seguinte: estando um dependente químico sendo obsidiado, a prece que a ele é dirigida chegará a esse observador ou obsidiado, essa pessoa que acompanha? Sim, a gente tem informação que sim. A gente tem que entender que a prece também entra na questão do padrão vibratório, da sintonia vibratória. Prece também veicula energia e nós somos seres imersos no mundo energético, nós somos energia condensada enquanto matéria e a prece ela tem a competência energética de adentrar por essas atmosferas psíquicas ou extrapsíquicas, fazendo intervenções, modificações no padrão vibratório. Então, mesmo que haja por parte daquela pessoa uma blindagem energética vibratória, a prece, por ter competência energética, ela tem a capacidade de romper essa blindagem e atingir o alvo. Aliás, Jesus afirma isso. Não dessa forma, eu simplifiquei muito, mas ele, de certa forma, afirma a potência da oração. A Áurea coloca assim, Áurea Miranda. Um abraço, Áurea. Parei faz 120 dias. Um dia resolvi, vou fumar até meia-noite. Aí eu paro. Quando fumei o último, sentei na cama e falei: amiguinhos, falou para os amigos espirituais, até hoje vocês fumaram comigo e a partir de hoje vocês têm duas opções: ou param comigo ou vão ter que procurar outro fornecedor. E foi dormir. Oi, Áurea, parabéns. Olha só, a gente precisa parabenizar uma atitude dessa, sabe por quê? Não de uma forma tendenciosa, mas parar de fumar na vida de um ser humano, para mim, é uma questão que eu digo que é divisora de águas. Tudo passa a ser diferente a partir daquele momento. A começar uma coisa que possibilita o desenvolvimento da vida, que é a saúde, e a outra, a qualidade da vida devida em função dessa saúde. Então, parabéns por você já começou a buscar, a promover isso. Saúde, qualidade e vida. E só para fechar, não deixar em aberto, o que eu tinha colocado acerca do slide, é a afirmação do plano espiritual, ou melhor, a informação de que essa experiência da doença também pode transpor vidas, pode transpor encarnações. É uma situação tão complexa, o que ele chama de vício. Eu particularmente, nós que somos profissionais dessa área, não usamos essa palavra, porque vício, quem for no dicionário, principalmente no dicionário Aurélio, vai ver que é uma coisa que não é compatível com o conceito de doença. Eu prefiro usar o termo dependência ou adicção. Então, essas dependências, elas muitas das vezes, pelo que a espiritualidade informa, não se resolvem em um processo encarnatório, em uma encarnação. Elas transpõem várias encarnações, porque é um processo complexo. Temos que falar aqui também, assim, somente como registro, a nível de registro, que dependências, quaisquer que sejam elas, é apenas a pontinha de um iceberg. Acima do nível da superfície,
comparando a metáfora do iceberg, nós temos a questão que chama atenção, no caso, dependência, tabagismo, etc. Abaixo do nível, ou seja, nós vamos ter uma massa muito complexa, maior, que no caso é aquilo que realmente é substrato do desenvolvimento de qualquer dependência. Dependência não é um fenômeno tão superficial e tão tudo ou nada. Tudo ou nada no seguinte sentido, se fuma, é só parar de fumar que resolve. Não é tão simples assim. E também não é tão superficial. É apenas a vontade de usar e que se resolve pela vontade de não usar. Não é. Tem questões muito mais profundas por baixo dessa questão. Ela, às vezes, é pano de fundo. Então, o que nós vamos chegar ao próximo, por favor, é que as dependências também têm uma conotação kármica, né? Ela é responsável, então, o tabagismo é responsável por doenças kármicas, tais como asma, enfisema, infecções recorrentes de vias aéreas, câncer, encarnações futuras ocasionadas pela lesão do corpo espiritual. Porque ninguém obriga você a vir com uma doença predisposto para desenvolver uma doença. Às vezes você reconhece que é necessário, é uma opção do espírito passar por um aprendizado por meio de doença. Doença é um símbolo, doença é uma forma de você aprender algo que está a nível equivocado no plano da sua alma. E no nível físico ou mental, ela se revela para te dar um caminho de que há um equívoco. É o que algumas religiões chamariam de pecado, mas eu chamo aqui de equívoco. A doença é uma possibilidade para você rever esse equívoco que você está cometendo. E às vezes elas se tornam kármicas como forma que você mesmo escolhe para reaprender a lidar com uma situação que está sendo complexa, no caso uma dependência, para você desenvolver potencialidades na alma e evoluir, valorizando a vida, valorizando a saúde e crescendo espiritualmente. Um abraço a Márcia Martins e a Roseli da Silva. Uma colocação aqui. Muita gente, já peguei várias histórias, como todo mundo já deve ter pego, assim, a fulana fuma desde pequenininha, já está com 102 anos, 110 anos, 100 não sei quantos anos, e está plena de saúde. Ou seja, não vem, a doença talvez não venha nessa vida, mas poderá vir outra, como você acabou de colocar aí, vidas futuras. Né? Quando você fala vidas futuras, não necessariamente é a próxima, pode ser as próximas, né? Porque fica um registro kármico dessa situação e esse registro kármico, você talvez vai exigir reparação em determinado momento da eternidade. E a questão 909 do Livro dos Espíritos, ela deixa bem claro que muita coisa nossa falta o esforço. Ela pergunta, para a felicidade, esforço. Quão poucos de vós fazem esforço? Responde os Espíritos. Precisamos de mais esforço. Na dependência é muito difícil, porque tem o físico, como o Dr. Márcio colocou, tem o espiritual que ficam ali, né? Eu quero colocar isso. Nosso irmão que desencarnou com vício, com do cigarro, de drogas, aí encontra um outro aqui. Mas ele já desenvolveu uma doença. Lá está o espelho, como você colocou, o perispírito já está doente. Então ele, quando ele acopla, encosta, fica ali, aparecem as doenças também no encarnado. É colocado isso, que a materialização, eles têm como colocar, acaba a pessoa adoecendo e não sabe por que adoeceu. Sim, nós temos que lembrar que as obsessões nas suas diversas modalidades e estágios, elas não se dão apenas no plano psíquico, mas também no plano físico. Eu só quis, se você me permitir e me perdoar de antemão, eu vou discordar de você. Claro, no tratamento das dependências, nós não utilizamos esse jargão que eu entendo que é popular, porque por meio dele se cobra muito do dependente, químico ou comportamental que seja, a questão do você precisa ter força de vontade. Nós achamos que no tratamento das dependências é importante ter uma coisa chamada vontade. É preciso que essa vontade seja de qualidade. Ela não precisa ter força, porque quando a gente conclama a força, nós estamos trazendo para nós uma coisa chamada ansiedade, que é muito imperativa.
só aí já pode ocasionar um desestímulo, porque eu tenho que fazer força, e se eu não der conta é porque eu não tenho força. E não se trata de força, não é uma questão de força, é uma questão de vontade. Não é de uma força na vontade, é de uma vontade honesta. Em outras palavras, de uma boa vontade. Maravilha. É bem colocado e fica à vontade. Nós estamos aqui, né? Jesus, quando ele coloca, o que queres? O que queres? Para saber se a pessoa tem essa vontade, né? Chegava lá coxo, cego, aleijado, todo torto perto de Jesus. Jesus disse, o que queres? Para saber se ele tem essa vontade de se curar, né? A Inês falando que tem uma pessoa sofrendo muito com a questão das drogas, né? Ela, porém, ele tem que ter o desejo de se libertar, como você acabou de colocar aqui agora. É isso, mas não desista, as orações é importante. Daqui a pouco nós vamos dar o tratamento, vamos falar sobre o tratamento, onde buscar, mas a oração é um santo remédio, né? Mais alguma coisa? Vamos para o outro? A oração é um excelente complemento. Mas ainda assim a vontade é soberana, ela é o elemento mais importante, porque se não houver um desejo dessa alma, desse espírito, né, a oração vai ser eficaz até o ponto que encontra a vontade dela. Ajuda-te que eu te ajudarei. Nós podemos ajudar com a oração, mas sem o concurso da ajuda da própria pessoa, ela às vezes não consegue transformar a dificuldade que é da alma, a alma que precisa vencer. E às vezes nós com a oração vamos ajudá-la a encontrar a fomentar essa vontade, mas nós não podemos facilitar para ela e fazer por ela, porque ali tem um aprendizado para essa alma e cabe a ela desenvolver a potencialidade para desenvolver essa dificuldade que está se colocando nessa ou em outras encarnações. Uma colocação até meio engraçada aqui, da Ana Paula. Estou com medo de assistir, tenho até medo de assistir o programa. E a Márcia Martins coloca assim, o programa está excelente. E além de aprender, estou matando a saudade do Dr. Márcio Marinho. A nossa amiga Márcia Martins. Tá falando. Márcia. Um amor de Márcia, pessoa. Um abraço bem carinhoso, bem amoroso para você. E uma pergunta, né, da amiga. Mesmo desencarnado, o espírito no plano, ele ainda vive lá no vício? Foi colocado, mas não é só reafirmar para ela. Já colocamos, mas vamos ratificar. Essa realidade, nós não, ao sairmos aqui, nós não vamos para o céu, para o inferno nem purgatório. Nós continuamos no mesmo estágio, não há uma cura miraculosa para nada, nós só mudamos de plano. Portanto, tudo aquilo que nós estamos levando nessa bagagem, nós vamos encontrar do outro lado. Lembrando que nessa bagagem não pode ter nada do ponto de vista material, porque não vai chegar no plano espiritual. Nessa bagagem só vai transpor a morte aquilo que nós temos como valores do espírito. Nosso horário. Ou aquilo que a alma está levando como dificuldade. O tabagismo eu entendo como uma dificuldade se transporta nesse nível, espiritual. Vamos, já está... Falta só um para a gente fechar. Claro, vamos lá. Porque agora nós vemos o elemento, alguém falou, não sei se foi a Márcia ou se foi a pessoa que falou antes dela, falando da oração, e aí é que eu coloco a coisa mais importante para a gente transpor qualquer dificuldade, não só das dependências, não só do tabagismo. E aí eu estou respondendo aquela que falou que o programa está até com medo do programa. Então é hora de perder o medo, porque a gente, quando abre a possibilidade para o medo, nós estamos abrindo possibilidade para o seu antagonista maior, que é o amor. O contrário de medo, de amor, não é ódio, como muitas pessoas pensam. Ódio nada mais é do que o amor adoecido, como diz nosso Chico Xavier. Amor é o contrário de medo. Onde há medo, não há amor. Onde há amor, não há medo. Então, eu te convido a vibrar no amor para tirar esse medo. E uma coisa que nos ajuda a fazer isso é esse elemento. É através da fé que podemos libertar do vício, ou melhor dizendo, da dependência, que nos angustia e que nos deprime cada vez mais, em vez de levar o prazer, como erradamente pensamos em nossa vida material. É indispensável criar essa ligação para que
cheguemos à conclusão de que só nos viciamos quando já temos os nossos vícios da alma. A fé nada mais é do que essa vontade que eu acabei de falar aqui, que eu acabei de citar. Fé nada mais é do que essa vontade. Não é a fé que é capaz de transpor quaisquer obstáculos? Então, e quando eu falo da vontade que precisa ser imprimida em nós mesmos, eu estou falando da fé em nós mesmos. Não esquecendo que nós somos deuses. Não esquecendo que nós somos deuses, que em nosso templo interior, nosso espírito, ele nada mais é do que uma centelha do divino. E eu poderia dar um nome para Deus que, a meu ver, substitui bem o termo Deus, é o termo amor. Nós temos amor em nosso interior. Esse amor pode dar movimento para essa fé. E uma outra coisa, a gente pensa que fé é acreditar. Eu acredito que fulano vai melhorar dessa dependência. Eu acredito que eu vou melhorar, que eu vou me curar dessa dependência. Fé não é acreditar. Fé é ter certeza. É muito difícil ter fé, já que ela é ter certeza, ou não? Muitas Mas casas. não é impossível. Claro, sempre. Muitas casas já têm o tratamento, muitas casas oferecem o tratamento para os dependentes, para essas coisas. Que mais a gente poderia colocar aí? A oração, a fé, né? Procurar as casas espíritas que oferecem já trabalho para as pessoas que têm dependência também. Por exemplo, Caminho da Luz, segunda-feira às 18h45, toda segunda-feira tem um encontro com pessoas dependentes. E tem outras casas que oferecem. Tem outras casas. Existem os serviços, vamos dizer assim, públicos e oficiais para o tratamento das dependências químicas, a gente não pode deixar de reconhecer, claro. É de lá que eu venho, né? É de lá que eu estou. Então existe o aparato oficial, público para isso. Aqui em Volta Redonda tem o CAPS-AD público, tem para o tratamento das dependências e tem um programa de tabagismo que desenvolve nas unidades de saúde o tratamento para aqueles que têm dependência do tabaco. Acho fundamental o trabalho que determinadas casas espíritas fazem em relação às dependências e o Totti lembrou bem, um trabalho que faz com muita propriedade aqui em Volta Redonda, no Centro Espírita Caminho da Luz. Como eu disse, tudo que for feito com a boa intenção, com a melhor da intuição, no sentido de não prejudicar, que é o princípio de toda a ética alguém, é muito bem-vindo e é complementar, não é? A esse tratamento que eu digo que a ciência já colocou à disposição do ser humano, e a gente tem que lembrar que tudo que nos é colocado aqui como recurso também provém da divindade, do sagrado e na nossa direção. Também esse complemento que as casas espíritas fazem a esse tratamento é fundamental, principalmente porque a casa espírita vai abranger um cuidado a uma dimensão do nosso ser que muitas das vezes os tratamentos convencionais não abrangem, que é o nível da espiritualidade e, para quem não gostar muito dessa palavra, no nível da transpessoalidade. A casa espírita atinge esse nível porque atinge as outras dimensões do ser, que é na sua dimensão espiritual. Uma perguntazinha aqui, meio, para te colocar na parede aí. Maria Aparecida Messias. Fumei durante 20 anos e já quase esse mesmo tempo, ou seja, há 20 anos já parei. Ainda sou suicida? Você deixou de ser suicida, a meu ver, né, Maria Aparecida? A meu ver, né? Eu não sei o que São Pedro vai falar para você quando você chegar lá, mas esse simples mortal como você, né, seu irmão de caminhada aqui, tão imperfeito, tão aperfeiçoado quanto, melhor dizendo, diz que você, opinião, deixou de sair, de se enquadrar na situação de suicida quando você parou. E você sabe, deve ter sido informada, que à medida que o tempo vai passando, você vai diminuindo todos os riscos que um tabagista tem, e já há 20 anos você já passou desses riscos. Hoje você tem os mesmos
riscos que os não fumantes têm com relação a toda e qualquer doença, né? Parabéns, dá para comemorar em 20 anos. 2 minutinhos para você, por gentileza, fazer a colocação, alguma coisinha que queria colocar dentro do tema. 2 minutinhos, por favor. Em 2 minutos, é pena, são só 2 minutos, mas dá para nós tentarmos lembrar do maior, já que nós falamos em doença, do maior medicamento que existe no universo. Eu não diria nem medicamento, porque em homeopatia nós dizemos que medicamento é aquilo que melhora, é aquilo que faz paliação, é aquilo que alivia sintomas, e remédio é o que cura. Então essa coisa que eu vou dizer aqui não é medicamento, mas é algo que pode curar. Em 36 anos de medicina eu já vi isso acontecer. Eu estou falando da maior energia que existe no universo, no cosmos, que é a energia do sentimento mais positivo, que abrange todos os demais sentimentos positivos, que é uma coisa chamada, melhor dizendo, uma energia chamada amor. Esse remédio, amor, é que quando é tomado em pequenas doses que seja pela pessoa, tomar dose figuradamente falando, é que vai mudar o padrão vibratório a nível da vontade dela, porque é por meio do alto amor que se consegue evitar, tratar, se recuperar de doenças tão graves como as dependências. É por meio do amor que não só se recupera dessas doenças, mas que nós conseguimos atingir os mais altos fins da nossa existência. Um abraço cheio de amor para quem está compartilhando conosco esse momento. Eu vou colocar um videozinho ali que a gente tem da parte que André Luiz chega, né, e o Clarence vai estar com ele, Clarence informa para ele que ele chegou como suicida lá. Aí fala algumas coisas para a gente encerrar, a gente lembrar um pouquinho do nosso filme, O Nosso Lar. Por favor, Francisco, vamos lá. A caixa de som. Temos algumas respostas. Olá, André. Meu nome é Clarence. Clarence, antes de tudo, obrigado por me resgatar. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, compreensível. Depois de todo o sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. Por quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, tolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado não só suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Interessante que ele coloca na catástrofe. Ele matou bem, né? Nós falamos. E eu já gostaria de deixar o convite, para a semana que vem nós já temos uma convidada, mas dia 17 ou dia 23, a gente falar dessas outras, como ele coloca ali, né, raiva, ódio, outras dependências, outras coisas que a gente tem, estender mais um pouquinho o assunto, porque tem uma gama de assuntos aí. Nós vamos à nossa agenda agora, tá? Hoje tem pouca coisa, final de semana pouca coisa, hoje aconteceu vários encontros legais, então vamos lá. Vai acontecer essa Evangelização em Foco, é um curso, né,
da FEB, Federação Espírita Brasileira, online, para, olha só, essa evangelização espírita em foco, para quem quer trabalhar na evangelização online, de graça. Vai acontecer agora dia 29 e 30 de setembro, aqui em Volta Redonda, o Encontro da Juventude Espírita. Informações pelo Facebook, facebook.com/eg.vr, ok? E o primeiro Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas em Guarapari, Vitória, Espírito Santo. Inscrições pelo site da FEB. Feira do Livro está aí em outubro e estão precisando de voluntários. Sejam voluntários, é maravilhoso colaborar. Não precisa estar lá todos os dias da feira. Eu só posso um dia, desses 14, 15 dias de feira, só posso um dia, tantas horas. Que seja voluntário. Próxima reunião, dia 16 de setembro, Centro Espírita Seguidores do Cristo, com a Lúcia, tá aí os telefones aí. Então, gente, se puder ajudar todos os dias, ajude. Se não puder, um dia só, tantas horinhas só, mas seja voluntário. Ajuda muito, a Lúcia precisa de muita ajuda lá. Um encontro para formação de paginista, nosso irmão Carlão, nosso irmão Carlos vai estar ministrando um curso, né, de formação de paginista. O que é paginista? É quando vai começar a palestra, aí pega uma página como o nosso irmão fez hoje aqui, do Fonte Viva, Pai Nosso, ou outros, e lê ele na frente, antes da palestra, faz um comentário, aquela leiturazinha ali. Dia 18 de setembro, lá no Centro Espírita Riqueza do Saber. Tá aí os telefones, contato. Jantar árabe dançante acontecendo com nossos irmãos lá do grupo da Fundação Esperança Eurípides Barçanufo de Barra Mansa com a PAI, ok? Vamos comparecer dia 22 de setembro. Almoço solidário dos melhores do ano, R$15 vai ser aqui no Náutico, dia 30 de setembro, R$15, vamos comparecer também e ajudar. Uma apresentação musical, Evangelizar é Amar, dia 13 de outubro, lá no campus de Pinheiral. Do 41º seu, da Fundação Eurípides Barçanufo, pessoal de Pinheiral promovendo esse encontro aí. Conversa literária todos os sábados às 10 horas na Livraria Espírita Girassol, nossa irmã Lúcia, sempre com uma obra, e essa obra é colocada assim para falar, discutir, acrescentar, ou seja, uma conversa muito boa de aprendizado todos os sábados de manhã, de forma que todos podem participar. A União de Ideais é uma campanha feita pela Lúcia da Livraria Girassol para poder ajudar a Feira do Livro com R$5 por mês, ou seja, 2 cafezinhos, você pode estar ajudando a feira, ou R$60 por ano, ajude muito. E quem quiser adquirir também a camisa Eu Vou à Feira do Livro Espírita por R$15, a camisa 33477340 ou na Livraria Girassol lá no Retiro. Os nossos irmãos do Grupo Viver, precisando de voluntários também, seja voluntário, ajude que o céu te ajudará, faça alguma coisa de boa. E lembrando que todos os sábados aqui no Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, está também com as palestras seguidas de passe, todo sábado das 15 às 16 horas. Estamos encerrando mais um programa, agradecendo muito a Deus, agradecendo a vocês, agradecendo a nossa irmã presente, a todos aí pela companhia, agradecendo o nosso irmão e pedindo a gentileza de fazer para a gente a prece de encerramento, por favor. Nós possamos, já que falamos de sintonia vibratória, tentar com o nosso pensamento, tentar atingir o padrão vibratório da maior energia que existe no universo, que é a energia amorosa. E para não termos dificuldade em sintonizar com o amor, nós podemos buscar neste momento sentir o melhor, o que há de bom, o melhor em nós. Nesse momento, sendo vibrado na nossa alma, nós podemos chamar isso de amor. E que esse amor possa atingir todas as instâncias do nosso ser, mas que ele possa ser compartilhado com todos os nossos irmãos em humanidade, com todos os nossos irmãos e criaturas do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, com todos os nossos irmãos que transcendem a vida planetária, seja no espectro espiritual do planeta Terra, seja em outros planetas, em outros orbes, enfim, que todas
as criaturas como nós possam ser atingidas por essa nossa vibração amorosa e essa vibração amorosa nos possibilitar o estado de serenidade, de calma, de tranquilidade, de equilíbrio, de harmonia e, por que não, de felicidade. Isso é amor.